falar um pouco para fazer a setting, né, do exercício, a lista 4. Vamos falar um pouco de taxa de variação, então. Então, vamos começar a aula de hoje. Bom dia, né? Vamos falar um pouco de taxa de variação para fazer interpretações da derivada, né? Então, vamos pensar se seja y uma quantidade de alguma coisa, né? Uma quantidade. Pode ser número de bactérias, pode ser dinheiro, né? Uma quantidade que depende de outra quantidade. Que depende de outra quantidade. Ou seja, y é a função de x. Quantidade. X, tá? Assim, então, se uma y depende da quantidade x, podemos escrever y como função de x, certo? Tá, então, é uma função. Então, se x variar, né, entre x1 e x2, a variação de x é calculada assim. A variação de x, né, é delta x, a diferença entre x2 e x1. Então, essa é a variação de x, delta x. Tá? E a variação correspondente para y, como depende, né? Se x varia, y varia. Então, a variação correspondente de y é delta y igual f de x2 menos f de x1. Essa é a variação do y. É a diferença dos valores. Beleza? Muito bem. Então, o quociente das diferenças, o quociente, né? O quociente isso aqui, delta y sobre delta x, que é igual, né, a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 é chamado, vou colocar aqui de vermelho de novo, né? Esse quociente é chamado, esse aqui é chamado de, quociente é chamado taxa média de variação. Taxa média de variação de y em relação a x. No intervalo x1
x2, né? Então, esse tem interpretação da derivada. Por quê? Se você faz o gráfico, vamos pensar que tem uma função, né? x, y tem uma função. Tá? Y igual a f de x. Aí, então, você escolhe x1 e x2, né? Então, aqui vai ter f de x1. Aqui, outro lado, f de x2. Essa distância é delta x. Né? Está a diferença. x1 menos x2. E essa distância é delta y, que é justamente a diferença entre f de x2 menos f de x1. E aqui tem um triângulo, né? Que forma essa linha aqui que passei. Então, a taxa média é a tangente desse ângulo aqui. O quociente entre esse número, delta y, sobre delta x. Taxa média. O que isso tem a ver com a derivada? Quando você aproximar, fazer o delta, quando o delta x vai para zero, ou seja, quando x2 tende para x1, essa reta secante, né, de vermelho, vai ser uma reta tangente aqui. Esse ponto aqui. Então, quando delta x vai para zero, a reta de vermelho vira a reta de verde, e a inclinação, né, a taxa média vai tender para ser a inclinação dessa reta tangente, que é a derivada, seja delta x sobre delta y, vai para f, a derivada de f em x1. Então, esse ponto é chamado, isso aqui é chamado taxa de variação instantânea. Taxa de variação instantânea. Instantânea. De y em relação a x. No instante, né, x igual a x. Então, vou colocar aqui f, aqui, taxa instantânea. Instantânea. De y em relação a x. É igual. Isso aqui é o limite. Quando delta x vai para zero, de delta y sobre delta x, tá? Esse aqui é igual ao limite. Quando x2 tende para x1, de f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. E esse é igual à derivada de f em x1. Concorda, né? Certo? Então, esse aqui é o destaque de hoje. Bom, a primeira parte. Né? Então, taxa instantânea. Quando pergunta no exercício o que significa a derivada, o que significa uma derivada, é a taxa instantânea. Pode ser de decrescimento de bactérias, de dinheiro, né? Dependendo de qual função você está tratando. Como varia a função em relação a x, né? No instante tal, no instante x igual a x1, no tempo tal, tá? Beleza? Entendi, professor. Obrigado. Tá? Então, aí,
essa taxa instantânea está ligada com as questões de da lista, tá certo? É, por exemplo, se a derivada for grande, se esse valor for grande, imagina que esse cara é grande, é muito grande, 1 milhão. A variação aqui está sendo bem grande, então o crescimento do número de bactérias é muito grande, por exemplo, no instante tal. Podemos ver a lista, talvez, aqui, ó. Documentos, né? Deixa eu ver como documentos. Abrir no quadro. Não, documentos. Mencionar. Basta. Exportar. Importar. Vamos deixar a lista aqui. Lista 4, né? Tá aqui. Tá, essa aqui é a lista 4. Tá, por exemplo, essa aqui é a 7, né? Tá vendo, né? Diz o número de bactérias de T horas em um laboratório experimental é controlado por N igual a F de T. Tá? Qual o significado da derivada F de 5? Quais são as unidades? Então, você faz assim. Aqui é T, né? E aqui é N. Ou seja, N é função de T. Beleza? Agora, o número de bactérias pode crescer, pode decrescer, não sei, né? Vamos supor que está crescendo. Gráfico. Tá, qual o significado? Então, quando t é igual a 5, imagina, está em t horas, né? Em horas. Então, quando t é igual a 5, significa que significa a derivada em 5? É a taxa de variação, é o limite, né? Quando delta t vai para zero, da taxa de variação de, de n sobre a taxa de variação de t. Para que você vai então, aproximar aqui tempos pequenos, né? T2 pequeno, e aqui o n de T2, né? Pequeno, que está perto de 5. Então, o que significa? Significa f de 5 vai significar a taxa de variação instantânea, né? Taxa de variação instantânea do número de bactérias, número, né? Número, tá aqui, número de bactérias em relação ao tempo. Né? Ou seja, qual foi o crescimento instantâneo aqui na hora t igual a 5, na quinta hora. Variação instantânea. E quais são as unidades? As unidades, como um quociente, né? Em número de bactérias sobre o tempo. Tempo, né? São as unidades. Número de bactérias sobre o tempo. Então, por exemplo, a gente trata a taxa média no tempo 6 e no tempo 5. Se a função for crescente, significa que o número de bactérias cresceu nesse intervalo. A parte 2. Suponha que haja uma quantidade ilimitada de espaço, a quantidade ilimitada de espaço e nutrientes para a bactéria. Qual será maior, F de 5 ou F de 10? Se a oferta de nutrientes limitada, isso afetaria essa conclusão, explica. Então, vamos apagar aqui, tá? Posso apagar, né? Tá gravado igual.
para ajudar aqui. Aqui em T, tá? Horas. Está dizendo, suponha que haja espaço, né, onde estão as bactérias e nutrientes para a bactéria, ou seja, a tendência é que ela se desenvolva bem, né? Qual é o maior, f de 5 ou f de 10? Então, estamos supondo, então, que a função é crescente, né? Estamos nessa situação. Beleza? Então, estamos nessa situação. Aqui, f de 10. 10, né? F de 5. F de 10. Então, se está crescendo, você pode olhar a inclinação, né? Qual a inclinação? Qual vai ser a maior inclinação? F de 5 ou F de 10? Você quer? Se está crescendo o número de bactérias, né? Bastante. Então, aqui, por exemplo, aqui cresce, cada vez que avança, a inclinação vai subir, né? Então, a tendência, se é quantidade limitada de espaço, né, pelo apoio de onde ela quiser, e nutrientes, né? Então, a tendência é que vai continuar crescendo. Então, significa que a inclinação vai ser maior, né, conforme avança o tempo. Como são poucas horas também, 5 a 10 não tem muita diferença. Então, mas, digamos assim, se tem quantidade limitada de espaço e nutrientes, a tendência é que a inclinação em f de 10 seja maior. Quando não seria maior? Quando, por exemplo, veja, quando não seria maior? O pior que pode acontecer é que vem aqui f de 5, 5, né? Né? Aqui está crescendo, de pronto, pum, chega e zera a derivada. Aqui é a inclinação zero. Aí aqui é positiva a inclinação, né? Da reta tangente, positiva. E depois cai, né? Mas para cair, precisa anular primeiro. Ou seja, de ser maior que zero a menor que zero, precisa anular, né? Em algum momento ela vai formar um topo, né? Um topo, assim. Mas se você está supondo que tem quantidade ilimitada de espaço e nutriente, significaria que o número de bactérias vai cair. Então, isso não está vai em contradição com a suposição. Então, o gráfico é de fato, não é assim, o gráfico vai ser crescente, né? Crescente. Então, a tendência é que as inclinações cresçam também. Agora, se a, tá claro, né? Tá claro, né? Se a oferta de nutrientes é limitada, isso afetaria a conclusão? Afetaria, porque se a oferta for limitada, significa que o aumento, por exemplo, não vai ter nutrientes para todo mundo. Então, significa que tem igual assim que está crescendo, mas em algum momento pode chegar assim e aí cai, né? Então, o que significa? Aqui a inclinação é positiva, para a gente. Pode chegar um momento que cera, depois vai cair a inclinação. Então, aqui vai ser, vai afetar a conclusão, não vai ser essa, não. Aqui não, estaria errado, né? Porque aqui pode serar em f de 10, a derivada pode serar. O que significa serar a derivada? Significa que a reta tangente tem inclinação nula, né? E depois começa a cair o número de bactérias. Ou poderia serar antes também, ou poderia fazer assim, ó, olha só. Poderia fazer assim. Você tem que supor vários casos, tá? Pode ser subida,
aí cai e desce. Veja aqui no meio, tipo em 8, por exemplo, em 8, aqui a inclinação está crescendo, aqui zera, aí ele cai. A inclinação aponta para baixo, então negativa. Em f de d já é negativo. Número negativo, então seria f de d seria menor que f de 5. Porque aqui é número negativo, aqui é número positivo. Pode ser que em d já zere, né? Poderia ser que f de d seria 0 também. Então poderia afetar a conclusão, sim, dependendo dos nutrientes acabam, né? E a bactéria deixa de crescer, né? O número pode cair. Então, o objetivo desse exercício é esse, fazer interpretações de possíveis situações que pode acontecer, interpretando a inclinação do gráfico, né? Derivado. Inclinação da reta tangente. Tá? Similar é aqui, ó, no 8. Aqui tem a função, né? Está pedindo taxa média. Tá? Depois eu vou falar desse gráfico aqui, certo? Tá? Vamos falar um pouco de... Professor, Sim, ali nesse gráfico, esse último que você colocou da f de 5 menor que f de 10, sim, maior que, perdão, que a inclinação em f de 10 é menor que em f de 5, sim, porque temos que, uma seria positiva e outra negativa. exatamente. Mas se a inclinação delas fosse a mesma, embora em pontos diferentes, seria possível dizer que são iguais? Não, Ou não, não? por Ah, exemplo, ou não. 5x mais 3 menos 5x menos 3, sei lá, mais 3. Essa reta é inclinação positiva, certo? 5. uhum, 5 está aqui. sim. E essa reta tem inclinação menos 5. Sim. Ah, Então, tem a mesma inclinação, mas elas estão opostos, né? Estão opostos, né? Então, uma inclinação é positiva, 5, e outra é menos 5. E então, é, mais 5 é maior que menos 5. Então, se o gráfico cair, como aqui, mesmo tendo a mesma inclinação no sentido de, né, que está caindo, um está subindo, está caindo, o sinal que está mandando, né, o sinal, né, está mudando. Aí é simplesmente colocar pelo sinal. é a mesma lógica da reta simples, então, nessas funções de primeiro grau, que é inclinação positiva e negativa, de acordo com o sinal. Exatamente. Esse aqui é a derivada. Esse aqui é a Uhum. derivada, inclinação. Derivada. Exatamente. A inclinação dessa reta aqui, que está acompanhando o gráfico. Também. Né? A inclinação. Tá, obrigado. Tá bom? Ô, professor, tem como o senhor resolver a questão 5 agora, por favor? Tá, vamos resolver então. Então, tá. Vou pagar aqui, tá? Espaço. Essa lista temos que terminar, né? Hoje, né? Eu falei para acabar hoje, porque já tem outra lista, né? Temos que avançar um pouco, né? Não tem que ficar dúvidas. Mas vamos ver. Esboce o gráfico é uma função de g e tal que satisfaça isso. Vou colocar aqui. X, Y. G igual a 0, 0. Então, está na origem. Vou fazer de vermelho. Está na origem. 0. Ponto. Marquei. Certo? A derivada em 0 é 0. O que significa? A inclinação da reta tangente que passa por esse ponto é 0. Então, pode ser um assim, ou poderia ser assim, caindo, faz um fundo. Ou subindo e faz um topo. Não sei, vai depender
Dos demais, vai depender dos demais dados, né, do problema. Vamos ver. Então, já sabemos que, vou deixar aqui, é um assim ou é assim, tá? Vamos ver. A derivada é menos 1 e menos 1. Aqui, então, é x menos 1. Então, é menos 1, é inclinação menos 1. Então, é negativa. É negativa, significa que a retangente é assim, né? Então, deve ter caindo. Está caindo, então, deve estar caindo. Então, se está caindo, é porque aqui vai formar um fundo. Tipo uma parábola, né? Assim, caindo. Tá certo? Tudo isso pela derivada, hein? Agora, vamos em G1 igual a 3. Então, estamos aqui em 1, 3, positiva. Significa que cresce mais rápido que aqui. Então, está crescendo. Por quê? Porque a inclinação dessa reta é 3. É maior que esse. É menos 1. De acordo? O que mais? G igual a 2, C1. Derivada em 2, C1. Até então, temos que ter cuidado. Então, aqui, tudo bem. Então, aqui cresce. Mas a outra tem que, tipo, fazer assim, né? Ou seja, aqui cresceu bastante. Cresceu em 3, né? Mas aqui em 2, a inclinação continua sendo positiva, mas não tanto. Tem que cair. Tem que cair. Então, vai ser 1. Vai cair de 3 para 1. Ou seja, não pode ser inclinação. Ou seja, essa inclinação e essa inclinação. Essa aqui é 3, por exemplo. Essa aqui é 1, um pouquinho menos. Mas continua sendo positiva. A função continua crescendo, mas mais devagar, né? Então, esse seria um gráfico. Seria assim, ó, vem caindo, chega ao zero, forma um mínimo, vai subindo forte, aí depois cai a velocidade e continua subindo. Concorda comigo? Aqui em menos 1, aqui em 0, aqui em 1 cresce bastante, e aqui em 2, por exemplo, cai um pouco. Concordo? Claro? Sim. Beleza, então, tem que olhar então os valores, 3, 1, menos 1, 0. Então, aqui menos 1, inclinação, 0, inclinação, 3, então está crescendo mais. E aqui cai um pouco, porque aqui é 1. Beleza? Então é isso, eu só dá um gráfico, esboce um gráfico, não pede uma regra de correspondência. Você não está pedindo uma função que faça isso. Se ele pedir função, é fácil, você dá por partes, né? Ou vamos de aqui para cá, vamos colocar uma parábola, depois uma parábola que cresça mais. Aqui, não sei, aqui pode ser uma cúbica, né? Talvez. Uma cúbica que faz. As cúbicas fazem assim, né? As cúbicas fazem assim, ó, né? Então pode ser uma cúbica. Tudo bem, mas não está pedindo isso. Mas dá um trabalhinho a mais, claro, né? Certamente. Tá, vamos por assim, vamos. Tá, vamos continuar. O que eu queria falar hoje é sobre. Quanto tempo eu tenho? Deixa eu ver. Eu tenho 10 minutos. Tá. Então, em 10 minutos, eu vou falar as regras de derivação, né? Vamos aprender a derivar sem usar a definição, para derivar rápido, né? Então, regras de derivação. Ou seja, para não usar o que a gente já sabe, né? Esse aqui é derivada.
Aqui é a definição. Daqui surge tudo. Se você quer calcular a derivada em x, você vai ter que fazer esse limite. Mas, temos uma regra para facilitar, para não estar fazendo isso toda hora, né? Porque aí ficaria muito complicado também, porque tem funções muito difíceis, né? Então, fazendo isso toda hora mal, aí é complicado. Mas tem uma regra que facilita isso. A primeira regra é essa aqui. Se a função é constante, a derivada é zero. Se você for uma função constante, a derivada é nula. Por quê? Porque é fácil ver daqui. Se você aplicar a definição, vai dar f de x mais h. Aqui vai ser a constante, né? C menos f de x. C menos c é zero. Zero sobre h é zero. Então dá zero na definição. Certo? Então é imediato. Dá zero. Ah, tá. Outra coisa. Essas vezes, essa derivada é denotada assim também. D dx de f, tá? Também. D diferencial de f em relação ao diferencial de x. É uma notação, simplesmente. Notação. Que aparece nos livros, aparece em algumas escritas, né? Notação. É a mesma coisa que derivada. Até não, se você vê o Stewart está escrito assim também. Livro, né? Beleza. Função potência. Se a função for a potência x igual a n, com n maior que 1, um inteiro, né? Maior ou igual que 1. Acho que em geral, deixa eu ver se vale em geral. Pode ser qualquer, de fato. N maior ou igual que 0. N maior que 0. Pode ser número real, né? Problema. A derivada, vou colocar assim para usar a notação. Então, derivada de x da função x igual a n é n x n menos 1. Ou seja, o expoente vem aqui a multiplicar e o x, a potência do x cai em 1. Esse é a derivada. É a derivada. Isso aqui é a derivada. Outra regra, né? Ah, professor, de onde sai isso? Como você sabe que dá isso? Você está inventando? Você está... Por que você sabe que dá isso? Eu sei que dá isso quando eu faço aqui a definição. Coloco no uso f x igual a n, substituo aqui os valores, calculo o limite, que dá um limite longo, grande, né, de fazer, e dá isso. Tá? Então, é fazer a conta. Então, é outra regra. Se você quiser, eu posso fazer, tá? Assim, pô, professor, tenho dúvidas, porque isso aí é verdade, não sei, não sei se isso é verdade. No livro, se você dá uma olhada no livro, né, tem a demonstração desse fato. Se vocês quiserem, eu posso fazer também. Não tem problema, não. Não é difícil, não é trabalhar com binômios, né? Polinômios de x igual a n. Tá certo? Então, a terceira. Regra da potência, né? Derivada de uma constante vezes uma função. Tá? Ou seja, ser constante, tá? Um número. Então, aqui a constante sai e você só deriva a função.
Beleza? É outra regra. Regra 4. Derivada da soma. Pode ser resto, subtração também. E derivada de cada uma. Então, a derivada respeita a operação de adição e subtração. Beleza? Por quê? Porque é um limite, né? Definição é um limite. Então, por isso vai respeitar. Então, tanto a derivada aí. Derivada da função a elevado a x, aqui, função exponencial. É a derivada deixa eu ver. Vamos deixar isso aqui por enquanto. Olha. Que vamos deixar as derivadas das exponenciais por enquanto aí. Porque aí tem que falar da exponencial. Então, acho que na próxima hora melhor com mais tempo. Então, vamos dar um exemplo agora. Vamos deixar, por enquanto, 4 regras. Para fechar um exemplo. Tá? Então, calculem f de 3, se f de x é 5, x elevado a 7, menos 8, x elevado a 6, mais 4, x quadrado, menos x. Tá. Vamos fazer esse exemplo. Está pedindo f de 3, sendo que a função é um polinômio de grau 7. Tá? Então, o que eu faria? Professor, eu não sei usar as regras. Se eu não sei usar as regras, o que eu faria? Faria assim, f de 3 é o limite, h vai para 0, de f de 3 mais h, menos f de 3 sobre h, né? Professor, eu não sei essa regra, eu vou usar a definição mesmo, eu não lembro a regra, então, faria assim, então, substituiria 5, 3 mais h elevado a 7, menos 8, parará. Tá vendo? Então, dá um trabalhão. Não precisa disso, não. Então, isso aqui não é recomendável, porque já o grau é 7, né? Aqui, 3 mais h elevado a 7, menos 8, 3 mais h elevado a 6, mais 4 vezes 3 mais h elevado ao quadrado, menos 3 mais h. E aí, por aí vai. Então, vai dar um polinômio grandão em cima, né? E você vai ter que fazer a 7, vai ter que fazer o binômio de Newton, né? A 7, para calcular esse. Dá um trabalho muito grande. Não precisa disso, não. Vamos derivar agora. Então, derivada de f direto vai ser diferencial, né? De tudo isso. 5 menos 8 mais 4 menos x. Colocamos assim, né? Agora, a diferencial, como é subtração e somas, afeta cada um. Então, essa diferencial vai afetar esse cara, menos, vai afetar a esse 8, né? Vai afetar a esse polinômio, mais vai afetar a cada um. Como se a derivada vai atrás de cada membro do polinômio. Pronto. Já afetou a cada um. Agora, aqui é constante. Aplicamos a regra 3, né? Que diz que a constante pode sair. Constante 8 pode sair. Porque não pode sair a função. A função é x igual a 6. Isso aí deixa aí. Constante 4 pode sair. Aqui, derivada de x em relação a x, o x elevado a 1. Né? X elevado a 1. Então, vai ser 1 vezes x. 1 menos 1 é 0. 1 menos 1.
seja, x elevado a 0. Então, aqui dá 1. Dá 1. A derivada de x em relação a x é 1. Agora, vamos derivar aqui os polinômios. Regra da potência. Então, aqui é 7, que multiplica x elevado a 7 menos 1. Ou seja, 6, né? Vou colocar já 6. Menos 8 vezes. Aqui, regra da potência. 6 menos 1. 4, x igual a 2. Então, vai ser 2x. 2 menos 1 é 1. Então, deixa assim. Então, pronto. Então, já terminei. Ó. Essa é a derivada da função. Vai ser 35, x elevado a 6, menos 48. Peraí. Isso aqui já fecha. 48 vezes x elevado a 5, mais 8x, menos 1. Esse aqui é a derivada. Esse aqui é a derivada da função que eu escrevi aqui, tá? Esse aqui. 5x elevado a 7, 8x. E agora sim, eu posso calcular f de 3, simplesmente coloco aqui 3, então vai dar 35, 3 elevado a 6, menos 48, 3 elevado a 5, mais 8 vezes 3, menos 1. Aí eu uso no calculador e calculo, né? Então, não tem problema. Já tenho esse valor. Então, tá vendo? Então, facilita, né? De fato, 1, 2, 3 passos, 4 passos, tem a derivada desse polinômio. Sendo que aqui, ele dá um trabalho muito grande, né? Aqui não convém fazer tudo isso. Aqui não é conveniente. Não é que esteja errado, nada disso, não. Não é conveniente, vai dar muito trabalho, não precisa. A gente precisa de regras que facilitem as contas, tá? Então, essas 4 regras por enquanto. Próxima aula eu vou falar de exponencial, tá? E vamos fazer os exercícios também, né? Estão aí na lista para reforçar aí. Tá bom? Então, vamos fechar por aí a aula de hoje. Para a gravação, né?